Então, quais são esses mecanismos, né, que a gente tem? Caso, gente, vocês tenham dúvidas, tá? Fiquem à vontade, tá? Então, o primeiro mecanismo é o de liderança, né? Então, o que, que seria esses de liderança, né? São as práticas, né, de natureza humana ou comportamental exercidas pelos principais cargos da organização, por aqueles que exercem liderança, né? Para quê? Para assegurar que exista as condições mínimas para a boa governança. Então, esses mecanismos, esses aspectos da liderança envolvem integridade. Então, o que, que a gente pode entender como integridade, né? Aquele conjunto de valores, de normas, daquilo que a organização formaliza, estabelece de estrutura. Para quê? Para que a gente não tenha o interesse privado acima do público. Então, integridade é interessante a gente olhar para ela como aquele mecanismo que vai ajudar a organização, que vai ajudar a Unifei, no caso, a, que haja supremacia do interesse público. Né? Então, a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, nas contratações, por exemplo, eu vou ter mecanismos para eu não fraudar e colocar e não levar vantagem financeira. Num concurso, numa outra questão, eu vou ter mecanismos que impeçam de que eu possa escolher o candidato e colocar alguém que tenha a minha amizade. A vedação ao nepotismo, né? Tudo isso está dentro de integridade. Né? As instâncias éticas e de controle que evitam que a gente tenha, né, com o fim de evitar a gente ter esses desvios, né? Então, esse é um dos fatores, um dos mais importantes de liderança. Outra é competência. Né? Aqui, no caso da competência dos servidores mesmo, aqueles que exercem esses cargos, eles têm que ter a competência, eles têm que dominar aquilo que eles, as áreas que eles atuam, a responsabilidade que eles têm. Né? Da mesma forma, a responsabilidade. Né? Existe uma responsabilidade, existe um ônus, né? Não existe só o cargo, né? Existe o encargo também. Né? E também a motivação. Aqui a motivação do ato público como tem que ser motivado, tem que ser tudo tem que ter motivação clara, orientado para a supremacia do interesse público. Então essas 4 palavras aqui elas estão integradas aqui, né? E elas fazem menção à liderança. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo, tá, gente? Então, aqui é só para dar uma visão mesmo inicial, né? Estratégia. Outro aspecto, outro mecanismo de governança muito importante é a estratégia, né? Que é o quê? Definição de diretrizes, objetivos, planos, ações, critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem qual resultado que a gente pretende. Ou seja, a gente vai estabelecer uma estratégia, planos, a gente vai estabelecer todo um conjunto de objetivos, de fundamentos, para que orientem a gente para alcançar o resultado que se espera da organização. Então, da Unifei, como a gente é uma organização de ensino, né? E aí a gente tem que produzir o que? Nossos resultados? Ensino, pesquisa e extensão, que beneficia a sociedade, né? Que traga esse benefício para as pessoas, né? Que são as principais partes interessadas nossas, né? Relacionadas à Unifei. Também a gente tem controle, né? Outro mecanismo muito importante relaciona-se ao controle, que é o que seria controle, né? Nesse contexto. São esses processos estruturados para mitigar os possíveis riscos que existem relacionados aos objetivos, né? Para garantir o quê? Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, né? Preservando a legalidade e economicidade no dispêndio dos recursos públicos. Então, um resumo disso, o quê? O controle são essas estruturas e esses processos na organização que buscam mitigar esses riscos que dificultam o alcance dos objetivos. Então, a gente vai trabalhar os controles aqui mais para frente, né? Então, só para ter uma visão inicial, né? Esses são os mecanismos conforme está disposto no artigo 5º do Decreto 9.203, né?
Então, só para contextualizar e mostrar um exemplo, né? Aqui a gente tem os mecanismos, como é que seria na prática. Então, liderança, né? Práticas e comportamentos da alta administração. O exemplo, né? O líder é pelo exemplo. O IGG trazia, né, diversas perguntas sobre isso. A organização define um perfil do que se espera dos seus dirigentes, a organização capacita e prepara os seus gestores, né? Tudo isso são práticas de liderança, né? Se estabelece quais as competências, né? Isso a gente tem muito claro nos nossos regimentos, quais as competências desses cargos, dos pró-reitores, dos diretores, da reitoria, das coordenações, né? Isso tudo está definido e são aspectos relacionados à liderança. Sobre estratégia, né, que a gente tem aqui o tabuleiro de xadrez, né? Um instrumento de estratégia muito importante que nós temos aqui na Unifei é o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. No PDI, a gente define ali um plano a longo prazo de tudo que a universidade espera alcançar, de tudo que ela espera produzir, de onde ela espera chegar, né? Quais são os resultados que ela quer trazer para a sociedade. Então, no aspecto de estratégia, o nosso principal elemento é o PDI. E no PDI, a gente tem a missão, né? A missão da Unifei, que até um texto grande aqui, que é ser uma universidade que contribua efetivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade, por meio da geração, disseminação e aplicação do conhecimento, da responsabilidade social e da formação de profissionais empreendedores e inovadores. Então, gente, essa é a nossa missão, né, conforme está no nosso PDI, que é chegar a todos esses produtos. Mas para isso, para essa missão se cumprir, para que a gente alcance essa missão, a gente estabelece objetivos estratégicos, né, que estão presentes no nosso PDI, né, aqueles 20 objetivos que foram revisados, foram revistos, né, foi um trabalho bem bacana da reitoria, da SDI, de todos que se envolveram nesse aspecto. E aí esses objetivos são o que eu preciso alcançar para cumprir essa missão. E a partir disso, voltar aqui. E a partir disso, né, cumprindo esses objetivos, eu vou poder alcançar aquela visão. Que a visão é aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, né? Que no caso da Unifei é ser uma instituição referência nas áreas em que atua, né? Então, para a gente chegar lá, a gente precisa, a gente tem esse caminho. Então, a gente tem uma missão, que é o que nos orienta, os objetivos que apontam para onde a gente deve ir, né? E a visão, que é esse elemento que a gente vai alcançar, onde a gente chega cumprindo esses objetivos. Então, a gente está num processo hoje muito importante de elaboração e desenvolver um novo PDI, né? Então, é importante a gente ter essa visão aqui dessas questões para que a gente possa definir objetivos efetivos. Como é que a gente alcança a missão, né? Não sei se a gente vai reformular a missão da Unifei, né? Porque a missão é um texto muito grande. Geralmente é melhor que ela seja um texto mais sucinto, algo que grave na mente das pessoas. Mas a gente tem que começar a pensar será que os objetivos que a gente tem hoje realmente estão direcionando a gente para a nossa visão? Será que a gente precisa realmente dar uma repensada nisso, né? Então, por isso que é importante o envolvimento de todo mundo nesse caminho. E aqui, né, sobre controle, aqui é nostálgico, né, o controlezinho do Super Nintendo, para quem é dos 80 e 90 aí, a gente tem como mecanismo de controle a gestão de riscos, né, que aqui era para ser uma setinha, gente, igual em cima, e os controles internos. Então, a gente tem o instrumento de controle, a gestão de risco vai ajudar a gente a racionalizar nossas ações de controle. Ela vai ajudar a gente a desenvolver controles internos que sejam efetivos para aquilo que a gente precisa trabalhar. E não ficar controlando tudo e controlando coisas mínimas e coisas custosas que, de repente, não estão ligadas ao nosso objetivo. Então, aqui são exemplos de liderança, estratégia e controle,
né, como são esses mecanismos de governança na prática.